de maio amargo e sem festa. O índice de desemprego na Itália atinge quase os 12%. Os jovens desocupados são quase 40%. Nos 2 meses em que a Itália ficou sem governo, a incerteza política fez precipitar ainda mais a economia. Poucos dias atrás, quando o novo governo italiano tomava posse, fruto de uma verdadeira aliança nunca vista antes entre a esquerda histórica e a direita de Silvio Berlusconi, um homem abriu fogo contra a sede do governo, o Palácio Chigi. Era um desempregado do sul do país que foi desarmado instantes depois. Preso na cadeia de Rebibbia, confessou que queria atirar nos políticos porque não conseguia mais sustentar o filho. Depois de receber o voto de confiança da Câmara e do Senado e de dar início ao seu governo, o novo primeiro-ministro Enrico Letta foi informar a primeira-ministra alemã Angela Merkel que a Itália não mais aprovará as políticas de austeridade e que a sua meta será o crescimento. Letta anunciou que vai reduzir os impostos, uma decisão que satisfaz os aliados de direita e os desiludidos da política. Com a aliança com Berlusconi, o Partido Democrático, herdeiro direto do velho PCI, o Partido Comunista Italiano, que foi o maior do Ocidente, perdeu muitos eleitores. A esquerda até conseguiu eleger o presidente da República, o primeiro-ministro e os presidentes da Câmara e do Senado. Mas, neste governo, quem dá as cartas é Silvio Berlusconi. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Durante mais de 20 anos, Berlusconi comandou a cena política do país. Di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. A casa! Em novembro de 2011, parecia fora do jogo quando saiu do governo sob pressão da Europa, com os juros da dívida italiana nas alturas, vaiado. Mas nas eleições de fevereiro ressuscitou e ficou em segundo lugar, quase empatando com a coalizão de centro-esquerda. Pierluigi Bersani, o candidato do Partido Democrático, que parecia o vencedor, acabou pedindo demissão da Secretaria-Geral do PD e está fora do governo, e o PD enfraquecido e dividido. Ma si è spaccato perché il Partito Democratico è il frutto della mescolanza di 2 diverse tradizioni politiche. Da una parte quella maggioritaria che veniva dai democratici di sinistra, che a loro volta erano i continuatori o gli eredi del vecchio Partito Comunista. Quindi c'era questa componente che risaliva al Partito Comunista. L'altra componente, che stava nel partito chiamato la Margherita, veniva dalla Democrazia Cristiana, formata da cattolici. Ora, Democrazia Cristiana e Partito Comunista durante la Prima Repubblica erano partiti contrari che si combattevano. Dopo la crisi, il crollo del sistema partitico italiano nel 1992-94, democristiani, ex democristiani ed ex comunisti si sono ritrovati in gran parte sulla stessa sponda, perché tutti contrari al nuovo venuto, Berlusconi, che era considerato una figura estranea alla tradizione politica italiana, si rifaceva alle grandi culture, quella liberale, quella cattolica, quella socialista italiana. Era un imprenditore che aveva messo su, un grande imprenditore che aveva messo su un partito personale. Quindi gli ex democristiani ed ex comunisti collaboravano in funzione anti-berlusconiana. Nel 2007, queste 2 componenti si fondono nel Partito Democratico. Allora non è stato mai un partito? Non è stato mai un vero partito, perché per esempio la componente comunista voleva entrare nell'Internazionale Socialista, quegli altri non volevano, si richiamavano più partiti liberali di centro della famiglia dei partiti europei, e quindi su molti problemi, sui diritti, sulla laicità, sulle politiche sociali, chi per l'intervento dello Stato, chi riformista o keynesiano e chi invece più liberista. Quindi su tutta una serie di problemi, di grandi problemi,
queste due componenti la pensavano e la pensano tuttora diversamente, per cui il partito è stato bloccato nelle decisioni. Si è visto nella candidatura di Rodotà. Stefano Rodotà è stato sempre un personaggio di sinistra, della sinistra laica, però non avrebbe avuto tutti i voti del Partito Democratico perché la componente cattolica non lo avrebbe mai votato. Tentar analisar as fraquezas da esquerda italiana não é uma tarefa muito difícil. Quali sono stati gli errori della sinistra? L'errore è stato quello di non prendere atto che il risultato elettorale non aveva dato in realtà una vittoria netta al Partito Democratico. La differenza tra i voti del centrodestra e quelli del centro-sinistra è di soli 120.000 voti, dello 0,4%. Quindi questo non poteva pensare veramente che il PD poteva formare un governo con il Movimento di Grillo. Il Movimento di Grillo aveva detto che non voleva fare un governo. Quindi l'errore di Bersani è insistere per oltre un mese su una via che era chiaro che non sarebbe stata coronata da successo. Ma precedentemente un errore è stato il presentarsi in campagna elettorale con un programma fiacco, con uno stile di leadership fiacca. Uma acusação que se faz repetidamente à esquerda italiana. Por que nunca propôs uma lei que proibisse que o dono de canais de TV pudesse ocupar um cargo político? Ma secondo lei la sinistra ha mai davvero contrastato Berlusconi? Perché una legge di conflitto di interessi la sinistra non ha fatto. No, veramente non l'ha mai contrastato, anche se devo dire, non per giustificare i dirigenti, che il tema è molto ma molto delicato, perché a volte non lo hanno fatto quando pure potevano, per non dare l'impressione di infierire sull'opposizione, sul leader dell'opposizione, e quindi mettere fuori legge per dichiararlo ineleggibile, dichiararlo decaduto a colpo di maggioranza, non era un'operazione facile. La colpa della sinistra, a mio avviso, è stato prima delle elezioni del 1994, quando anche molti intellettuali e anche qualche leader politico aveva avvertito del fatto che Berlusconi non era candidabile perché concessionario di canali pubblici, concessione pubblica, e loro hanno sottovalutato. Questo è stato un loro errore. Presidente della Repubblica. Nos anos 70, a Itália viveu o sonho de um governo de grande entendimento, chamado de compromisso histórico. O Partido da Democracia Cristã governaria com o apoio do Partido Comunista. Mas o então líder dos católicos, Aldo Moro, que estava abrindo a descer para a ideologia comunista, em 78 foi sequestrado e assassinado num dos maiores traumas da história política da Itália. A Alemanha de Willy Brandt, nos anos 60, conseguiu concretizar uma grande aliança entre partidos rivais, o social-democrata e a democracia cristã. De inimigos a aliados, a esquerda e a direita estão juntas para tentar salvar a Itália de uma crise que só é comparável ao segundo pós-guerra. Os mais céticos perguntam: lei pensa che si potrebbe governare in Francia con una coalizione fra Hollande e Le Pen? È impossibile, è contro natura, è continuare nel disastro. E naturalmente non si può tornare alle elezioni con la stessa legge elettorale assurda che ha intensificato la crisi italiana. Per cui l'unica cosa razionale da fare, se si vuole uscire dalla crisi, se si vuole creare la premessa per uscire dalla crisi, è estromettere definitivamente Berlusconi dalla vita politica e dal potere. Segundo as pesquisas, se as eleições fossem hoje, Silvio Berlusconi provavelmente venceria. E a esquerda histórica terá que rever e redefinir quais são os valores fundamentais do partido. Sta cambiando il concetto di sinistra, perché un po' dappertutto la sinistra ha difficoltà, non è solo un problema italiano.
In Italia c'è una peculiarità rispetto alla sinistra europea. La sinistra italiana ha questa pesante eredità comunista, del Partito Comunista. Ecco, è stato il più forte partito comunista al mondo, di una grande tradizione. Però questo, rispetto alla Francia, alla Germania, soprattutto l'Inghilterra, cosa ha significato? Che quando il comunismo è crollato, gli eredi post-comunisti italiani non hanno fatto un partito socialdemocratico, perché i comunisti sono stati sempre contrari alla socialdemocrazia. Oggi la sinistra europea o la sinistra occidentale ha di fronte a sé il problema di come gestire i cambiamenti, i profondi cambiamenti indotti dalla globalizzazione e in particolare da una interpretazione liberista della globalizzazione. Quindi in tutti i partiti europei c'è stata questa dialettica, questa dinamica tra un'ala liberista o liberale, Tony Blair per esempio, e un'ala più tradizionale, più socialdemocratica. A esquerda está no poder aqui na França há pouco menos de um ano. Tem presidente, primeiro-ministro, maioria no Congresso, só que está descobrindo que no governo a margem de autonomia para tomar medidas econômicas importantes nessa Europa, nesse mundo, é cada vez mais estreita. Só que o eleitor não quer saber disso. No país onde se inventou a noção de esquerda e direita, quando se trata de política, muitos não conseguem ver que muita coisa mudou. Globalização, União Europeia, euro. Os instrumentos do exercício do poder bateram asas e deixaram os políticos bem enfraquecidos. A esquerda se elegeu prometendo mudanças que não pode cumprir. Um exemplo claro disso se viu na cidade de Florange, onde estão instaladas usinas siderúrgicas de uma multinacional de propriedade de um indiano. Hoje, um túmulo estilizado é um protesto dos trabalhadores que clamam traição por parte do presidente François Hollande, que, quando candidato, disse que negociaria para que os fornos não fossem fechados, algo que acabou acontecendo. A palavra traição foi entoada como um mantra por muitos da esquerda, e a maioria desses operários votou nos socialistas. Pela direita vieram acusações de incompetência. Mas em pleno século XXI, é possível acreditar que um governo controle as decisões internas de uma multinacional? A crise que começou em 2008 explodiu a partir dos bancos, uma área da economia que não é ligada à esquerda. Na França, como em outros países, foram os governos que vieram socorrer a área financeira e se endividaram ainda mais para isso. A esquerda nunca soube empurrar essa conta para as ideias neoliberais da direita. E hoje, François Hollande adota políticas de austeridade e controle de gastos que viraram uma receita obrigatória na Europa. Para seus eleitores, ele não parece um socialista. Il assume ce qu'on appelle en Europe la social-démocratie, le réformisme de gauche, donc une façon d'être, pour le dire vite, modérément de gauche. Donc il n'est pas antilibéral. On voit que face aux difficultés du président en matière économique, il y a une tentation qui est de faire des réformes qui ne coûtent pas cher financièrement à l'État et qui ne signifieraient pas une réorientation de sa politique économique. Donc il y a des réformes qui sont en cours ou proposées en matière, ce qu'on appelle sociétale, ce qui concerne la société. La chose emblématique de ça a été l'adoption du mariage pour les couples homosexuels, qui est en cours de validation par les autorités. Donc c'était clairement un choix qui a été fait de porter une mesure emblématique, identitaire de la gauche face aux difficultés à se différencier dans le domaine économique et social. Le problème de cette stratégie, c'est qu'elle a ses limites parce que c'est une stratégie assez clivante. Para seus detratores, ele não segue a lista de cortes com o afinco que eles julgam necessário. Porque a essa altura, aumentar os impostos não
dá mais. Desvalorizar a moeda para melhorar a exportação? Também não. Só resta cortar. Algo para lá de impopular. Na França, o crescimento da economia parou, travou. Na melhor das hipóteses, vai crescer um raquítico 0,1% em 2013. O Partido Socialista resolveu partir para a briga com a política que ele chama de austericídio, ditada pela Alemanha de Angela Merkel. A esquerda na França se vê assim um pouco incômoda com a necessidade de exercer um papel de vidraça e sem poder fazer o que gostaria. E começa a desagradar o seu próprio eleitorado, porque para os partidos de direita, responder por políticas que eles aprovam, ainda que sejam ditadas por Berlim ou Bruxelas, é mais fácil. Para os de esquerda, é como jogar um jogo em que as regras são feitas pelo adversário. Aqui no Reino Unido, o Partido Trabalhista, no momento na oposição, passa por uma fase de reavaliação de seus valores políticos, considerados, no momento, muito distantes da esquerda tradicional que o partido representou no passado. Entre os elogios mais efusivos a Margaret Thatcher, na ocasião da morte recente dela, ressoaram as palavras de Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, trabalhista, em exaltação ao impacto que sua antecessora, uma exponente da direita, teve no mundo. Não surpreende que os críticos de Blair o apontem como exemplo maior do sucesso do thatcherismo, repintado com o verniz do chamado novo trabalhismo, que Blair deslanchou e seu sucessor Gordon Brown manteve. Levaram à frente uma suposta modernização, motivo para a ala esquerda do partido se rebelar. A exemplo do veterano deputado Tony Benn, que renunciou ao parlamento. Blair e Brown deixaram para trás as tradições de um partido político de esquerda, criado pelos sindicatos para defender os interesses da classe trabalhadora e lutar pela implantação do socialismo. Uma das primeiras decisões do novo trabalhismo de Blair foi eliminar uma cláusula na Constituição do partido que reivindicava a nacionalização dos meios de produção. Ele prosseguiu com o programa de privatização lançado pelos conservadores. Gordon Brown, por sua vez, é tido como o grande incentivador da liberalização e desregulamentação iniciada por Thatcher no Centro Financeiro de Londres. Acabou estourando nas mãos dele a bomba das finanças entregues aos abusos do mercado, o que resultou na crise bancária de 2008. Que esquerda é esta? Perguntam os críticos do trabalhismo britânico, mesma indagação que se faz sobre os diversos partidos social-democratas europeus. The left in the UK is, at the moment, mainly acting locally, resisting, thinking about alternatives, putting forward alternatives. I think the Labour Party has let us down deeply. I mean, for me, a left is a party that's able to resist the pressures of the global market and put forward a positive alternative. The Labour Party in Britain hasn't done that. Many people voted for Ed Miliband, the present leader, particularly in the trade unions, hoping he would be different. He promised to be different. But he's not prepared to take the risk. He's not prepared to support the trade unions as they struggle against really brutal attacks on the welfare state. There's a new left kind of emerging, which we can't yet be sure what will happen to it, but the forces are there on the ground. As rebeliões populares de 1968 na Europa inspiraram a criação de vários movimentos que na época deixavam pouca dúvida de que se situavam à esquerda. Em busca de uma revolução que derrubasse o sistema, alguns até partiram depois para a luta armada, das Brigadas Vermelhas na Itália ao grupo Baader-Meinhof na Alemanha. Enquanto as ruas de Paris explodiam naquele ano em que os rebeldes exigiam tudo, até o impossível, conforme uma palavra de ordem da época, Londres também se agitava em manifestações. E um líder se destacava por seus discursos radicais e sua aparência inconfundível de emigrado paquistanês, aluno da Universidade de Oxford.
Tariq Ali inspirou até Mick Jagger e Keith Richards a compor Street Fighting Man, um dos sucessos dos Rolling Stones. Bigode e cabelos fartos, agora grisalhos, ainda marcam Tariq Ali, hoje escritor e ainda ativista político, sempre de esquerda e crítico de partidos que ele acusa de terem caído para a direita, como o trabalhista britânico. Do you think the Labour Party as it exists today in the UK represents the ideology and the proposals of the left? I don't think so. I mean, recently, as you know, the British state has been marking the death of Margaret Thatcher. Very unusual for a Prime Minister to be marked in this way. But the fact that this could happen in itself was a symbol that the Labour Party had ceased to be a social democratic party of the left, that it had effectively become part of the centre, which is a huge now conglomeration which includes the Conservatives, the Liberals and Labour. So you have one political entity which shares power depending on what the electorate is feeling like, but whose policies, when in power, are effectively the same. I was going to say that in Europe there is a cultural divide, that the left and right are divided, for instance, on the question of gay marriages. So there's some difference. In Britain you don't even have that. David Cameron is in favour of gay marriages. So even that small cultural divide does not exist in Britain. So it's a bit of an amorphous centre. Yeah. Effectively we have that which I've referred to often as the extreme centre, because they make war. They support the United States all over the world. This is in Britain. And they wage war on their own people through austerity policies. So it's amorphous but extreme and no opposition at all. And it's really depressing living in a country without any official opposition. How about these street movements, like the Los Indignados in Spain and all similar movements in other European countries? Are they representative of a left alternative? I think what they represent is anger and despair, a disgust with all politicians, which is fine, but it's fine only if you have some political alternative. So the Indignados, had they set up even a loose political movement based on 6, 7, 8 demands, this is what we want. And they, you know, within their rhetoric you can discern what these demands are. But they refuse to do that, because to do that is to compromise. So you don't have any demands at all. There's anger, bitterness, but no alternative.